Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Queremos agradecer por sua presença aqui hoje. Esta é a continuação do capítulo sobre a lei do comando do livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade de Catherine Ponder. Se está aqui pela primeira vez, se inscreva conosco. É muito bom ter você com a gente. Lembre-se de deixar seu comentário e like para nos ajudar ante o YouTube. Vamos ao vídeo? Essa lei não é nova. Jesus usava a lei do comando, assim como muitas outras grandes figuras da Bíblia. Ele provou o poder do comando quando disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mateus 21:19. Quando Jesus foi tentado 3 vezes no deserto, enfrentou o desafio com a ajuda da lei da afirmação positiva. Cada vez que o demônio o tentava, Jesus usava declarações firmes e positivas das Escrituras, até que finalmente pôs o demônio em seu lugar, declarando: Vai-te, Satanás. Mateus 4:10. Essa é uma declaração de comando poderosa a ser usada em uma situação problemática. Você descobrirá que quando você usa a lei do comando, mas ainda assim não consegue os resultados desejados, talvez tenha sido gentil demais no uso das palavras. Quando Jesus fez Lázaro levantar do túmulo, ele não usou métodos gentis. A passagem diz: E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. João 11:43. De maneira semelhante, tentar usar métodos suaves em circunstâncias gritantes e rudes de pobreza e fracasso é tão ineficaz quanto tentar falar inglês com um francês que não entende aquele idioma. Não há comunicação entre eles e não se pode estabelecer um contato. As afirmações podem resolver os seus problemas. A doutora Emily Cade, antes médica na cidade de Nova York, escreveu que quando confrontada em situações extremas, ela sempre contra-ataca com as declarações de comando mais audazes e poderosas que consegue pensar. Só depois que ela assume o comando é que encontra alívio para os seus problemas. Um exemplo de declaração de comando que ela usou para se libertar de alguém de forte personalidade que a atormentava foi: Não há personalidade como essa no universo. Não há nada exceto Deus. Em outro exemplo, ela distendeu o tornozelo que ficou muito inchado e dolorido. Então gritou para si mesma, na privacidade do seu quarto, repetidas vezes: Só o bem existe. Todo o resto é mentira. Imediatamente a dor e o inchaço cederam e em pouco tempo ela estava curada. Em certo ponto, a doutora Cade já estava tentando havia mais de 2 anos comprovar que Deus era a fonte de sua provisão, desconsiderando o que recebia de seus pacientes. Durante a oração, foi-lhe revelado. Ela não tinha usado a lei do comando, não tinha feito a declaração assertiva de prosperidade. Então começou a afirmar: Está feito. Deus agora está manifestado como a minha provisão. Emily escreveu que tal pensamento provocou ser a sua libertação da pobreza e que ela nunca mais teve uma necessidade financeira sequer que não fosse providenciada. O mero conhecimento do poder do pensamento próspero não é suficiente. Você deve colocá-lo em ação. O uso verbal diário das declarações positivas o ajuda a fazer isso. As afirmações podem fazer maravilhas. Recentemente, uma moça grávida pediu uma declaração de comando positiva para usar quando fosse para a sala de parto. Embora ela não esperasse ter dificuldades em dar à luz ao seu filho, isso era possível, pois já tinha 40 anos e havia vários não tinham bebê. A declaração de comando que ela recebeu foi esta: O meu Deus interno é poderoso na vida, na saúde e na força. Com alegria e facilidade dou à luz o meu filho perfeito. Ela declarou essas palavras repetidamente quando o trabalho de parto começou e descobriu satisfeita que quase não havia dor, exceto as normais da ocasião. O médico então comunicou que ela não daria à luz do modo usual, pois o bebê estava fora da posição necessária para que a cabeça saísse em primeiro lugar. Em vez de ficar receosa, essa mãe continuou afirmando: O meu Deus interno é poderoso na vida, na saúde e na força. Com alegria e facilidade, dou à luz o meu filho perfeito.
Precisamos esperar alguns minutos. Parece que o bebê está mudando de posição e talvez você dê à luz do modo normal, afinal de contas. E assim foi. Ela deu à luz de parto normal e quase sem dor. A maioria de nós é um pigmeu humano quando deveríamos ser gigantes espirituais. Para isso, teríamos apenas que ordenar o bem divino a se manifestar, como ele nos autorizou a fazer, segundo o primeiro livro da Bíblia. Um ministro metodista certa vez descreveu a lei do comando como grandes afirmações que operam milagres nas vidas humanas. Ele contou como descobrira anos antes que as pessoas mais equilibradas e integradas da sua congregação eram aquelas que usavam a abordagem afirmativa em suas vidas. Ele contou também que muitos ali estavam convencidos de que receberam mais ajuda concreta por meio do uso das grandes afirmações de fé do que de qualquer outra técnica. Sabendo do sucesso deles, esse ministro também investigou o poder das afirmações e começou a usá-las. Segundo seu relato, depois que começou a aplicar a técnica da afirmação positiva, sua congregação passou de 400 membros para 2.000. Eu posso compreender a razão disso, porque eu mesma descobri como ministra que as massas hoje estão solitárias, buscando um modo espiritual de viver que não seja somente doutrinário e teórico, mas um que funcione efetivamente gerando saúde, harmonia e abundância em suas vidas. Junte-se a outros na afirmação positiva. É bom ter pelo menos mais uma pessoa usando o poder afirmativo do comando junto com você, especialmente quando as situações parecerem não responder de imediato aos seus próprios comandos. Certifique-se, claro, de que é alguém que esteja em sintonia com você e com o que você quer conquistar. Essa pessoa também deve acreditar nessa técnica para o sucesso. Eu geralmente peço aos membros da igreja que usem a lei de comando comigo em várias situações. Minha secretária e eu afirmamos pelos resultados perfeitos em nosso dia de trabalho. Esta é a hora da conclusão divina. Os trabalhos do amor e sabedoria divinos surgem hoje. Meu contador e eu afirmamos pelas finanças da igreja. Esta é a hora da conclusão divina. Os resultados da divina substância e da provisão de Deus surgem agora. Os membros do conselho da igreja e eu reunidos afirmamos por todo o ministério: o reino de Deus chegou e a suprema boa vontade divina agora é realizada em cada área desse ministério. Nossas sessões de afirmações de comando sempre trazem resultados satisfatórios. Escreva suas afirmações. Talvez você não tenha a oportunidade de estar sozinho em privacidade para o uso verbal da lei do comando. De qualquer maneira, escreva suas afirmações numa folha de papel várias e várias vezes. Um bem-sucedido executivo, palestrante e escritor certa vez me contou como lidara com uma circunstância anos antes usando a lei do comando. Estava preso a um trabalho que o desagradava, mas queria se expandir para outros campos, receber compensações maiores e ser livre para escrever, dar palestras e viajar. Ademais, na época, ele era muito magro e sua saúde não era boa. Sua vida doméstica também carecia de harmonia e satisfação. De fato, todas as áreas da vida desse homem precisava melhorar. Ele estava convencido de que a lei do comando podia mudar isso. Porém, sua família não estava interessada em tentar tal novidade espalhafatosa, e por isso ele percebeu que precisaria fazer suas afirmações em silêncio. Como achou que isso não seria efetivo o suficiente, teve a ideia de escrevê-las. Todas as noites, ele se retirava para o seu escritório com lápis apontados e várias folhas de papel. Lá escrevia centenas de vezes uma declaração que queria imprimir em sua mente. Ele escreveu declarações relacionadas à sua saúde, sua riqueza e sua felicidade. No final de um certo dia, ocasião em que ele parecia ainda mais frenético que o normal, esse homem escreveu uma afirmação centenas de vezes para que se solucionasse um desentendimento comercial entre ele e o seu sócio. Ele escreveu incontáveis vezes: esta situação não me desanima. Deus está comigo para me defender e me sustentar e para retificar tudo. Eu confio que cada assunto de minha vida receberá o cuidado carinhoso do Pai. Eu sei que seu desejo para mim é a saúde, a felicidade, a prosperidade, o desenvolvimento espiritual e tudo o que há de bom.
Quando foi dormir naquela noite, afirmou várias e várias vezes: Nada, exceto o bem, pode entrar em minha vida, pois Deus está no comando. Na manhã seguinte, bem cedinho, o sócio telefonou dizendo que queria comprar a parte dele do negócio. Então concordaram amigavelmente sobre o valor da venda e a transação foi concluída. Sua saúde logo melhorou e ele começou a ganhar peso. Mais tarde, teve até de fazer dieta. Sua esposa encontrou um trabalho semelhante ao que já tinha tido antes e a nova atividade levou a uma sensação de liberdade, realização e harmonia entre eles. Hoje, por meio de sua escrita, de suas palestras e transações financeiras, muitas outras pessoas estão sendo abençoadas com saúde, riqueza e felicidade. Tudo começou porque ele ousou escrever centenas de vezes como queria que as coisas fossem, em vez de ficar se aborrecendo sobre como elas pareciam ser no momento. Afirme o seu caminho para a saúde. Uma amiga me contou como o poder dos comandos afirmativos a tinham ajudado a recuperar sua saúde. Ela havia passado por várias cirurgias com grande seriedade. Segundo seu médico, ela só tinha mais 3 meses de vida. O marido, no entanto, sabia como o corpo é sensível ao poder do pensamento e como responde positiva ou negativamente às atitudes do indivíduo sobre ele. Quando voltaram para casa, disse à esposa: Você ouviu um diagnóstico de 3 meses de vida. Tem agora 2 opções. Pode aceitá-lo e morrer, ou pode rejeitá-lo e viver. Se optar pela vida, deve fazer 2 coisas. Primeiro, pare de falar sobre as cirurgias e sobre a sua experiência no hospital. Isso está acabado. Esqueça. Em segundo lugar, você deve pensar sobre a vida, deve afirmar a vida e desejar viver. Então ele sugeriu que ela afirmasse diariamente estas simples palavras de comando: Permito que a saúde divina se manifeste em mim agora. A mulher começou a usá-las, até que pensar nelas várias vezes por dia se tornou um hábito inconsciente. Quando os amigos ou vizinhos vinham à sua casa ou telefonavam, o marido dela sempre dizia: Não falaremos sobre a operação ou a experiência no hospital. Isso é passado. Agora ela está gozando de boa saúde. Essa senhora disse-me que desde então nunca mais ficou doente. Talvez você imagine por que eu escrevo sobre cura em um livro sobre prosperidade. A palavra prosperar significa vicejar ou ter sucesso em um determinado objetivo. Quando eu escrevo sobre prosperidade, escrevo sobre o desejo de completude e de equilíbrio na vida. Na verdade, a vida vale pouco sem saúde ou sem os meios de chegar a ela. A medicina psicossomática, assim como a psicologia e a psiquiatria, concordam sobre o notável poder que a mente tem sobre o corpo, tanto para levar a doença quanto à saúde. Afirmações fascinam e inspiram. O mundo inteiro deseja e fica fascinado pela lei do comando. Certa vez, quando eu falava para um grupo de universitários, mostrei-lhes os vários tipos de declarações de comando que os conselheiros espirituais dão às pessoas que os procuram em busca de auxílio, a fim de solucionar seus problemas. Mostrei talvez dezenas de declarações afirmativas diferentes, explicando que cada declaração é aplicada a tipos diferentes de situações e problemas. No final de minha palestra, deixei as declarações na mesa e convidei os estudantes para inspecioná-las mais cuidadosamente, dizendo-lhes que podiam levá-las consigo, se assim quisessem. Fiquei atônita com a rapidez com que aqueles estudantes correram para apanhar todas as afirmações. Quando um aluno mencionou que estava preocupado com o exame que faria à tarde, eu lhe ofereci uma afirmação para esse uso. Todos os outros universitários acabaram copiando aquela afirmação. Era esta: Eu deixo a inteligência divina pensar através de mim. Eu sei, eu me lembro, eu compreendo, eu me expresso com perfeição. O apóstolo Paulo poderia estar pensando na lei do comando quando aconselhou: E não sede conformados com este mundo, mas sedes conformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. É verdade, as afirmações são repletas de poder de renovação e de inspiração.
Certa vez, um executivo veio até mim para comentar as várias maneiras com que as afirmações o haviam ajudado em sua vida e em sua profissão. Ele declarou: Posso dizer que o poder da afirmação salvou minha vida. 6 meses atrás, eu estava pensando em suicídio. Então encontrei o caminho para uma de suas palestras e ouvi sobre a lei do comando pela primeira vez. Parecia bom demais para ser verdade, mas eu estava em uma circunstância financeira desesperadora e passava por sérios problemas em meu casamento. Portanto, decidi tentar o modo afirmativo, afinal, o que eu poderia perder? Hoje estou no topo do mundo novamente, graças às afirmações. Elas funcionam de verdade. Há apenas algumas semanas encontrei um amigo que parecia tão mal quanto eu 6 meses atrás. Ele me disse: Sabe, eu não sei se consigo seguir em frente. O suicídio parece ser a única saída para mim. Agora, se eu tivesse a sua felicidade, otimismo e aparência vitoriosa, quão feliz eu seria. Eu respondi: Meses atrás, eu quase fiz isso que você está falando, mas aprendi sobre o modo afirmativo de pensar e agir. Isso me pôs de pé e agora estou de novo no caminho para o sucesso. Então dei ao meu amigo deprimido algumas afirmações impressas que tinham me ajudado a alcançar a prosperidade. Embora estivessem ligeiramente gastas nas bordas por causa do uso intenso, meu amigo pareceu agradecido por elas. Há pouco tempo eu o encontrei de novo e ele disse: Obrigada por aquelas afirmações. Elas também me puseram de pé. Não sei como poucas palavras podem mudar a vida inteira de uma pessoa, mas certamente mudaram a minha. Você pode ter todas as bênçãos divinas pelas quais esteja disposto a pagar o preço, fazendo afirmações precisas diariamente. Não há modo mais fácil e prazeroso de mudar o seu pensamento, entrando na estrada real para o sucesso. De fato, você se torna o que quer ser apenas afirmando já sê-lo. Sugiro que você faça desta técnica a última fase do método de 3 passos para a prosperidade. Primeiro, escreva suas notas sobre o bem que deseja. Segundo, imagine mentalmente os resultados exitosos. Terceiro, afirme e comande, ousada e deliberadamente, que esses resultados bem-sucedidos apareçam. Se você persistir, realizando esses 3 passos simples, nada será capaz de impedir a maré de bênçãos que inundará a sua vida. Chega ao fim mais um capítulo deste maravilhoso livro. Gratidão pela força que nos deu ao deixar seu comentário e like. Isso nos fortalecerá cada vez mais. Você é muito importante para nós. Um grande abraço. Até mais.